Olá pessoal, vamos resolver mais um problema de raciocínio lógico. É um problema que foi do concurso público para auditor fiscal do município de Domingo Martins, organizado pela banca Instituto Assis. Foi de 2024. Então, observa que temos a questão número 15 do caderno de prova, de raciocínio lógico, tá? Diz o seguinte: durante uma ação policial, 5 suspeitos de cometer um crime foram levados ao interrogatório. Cada um deles deu a sua versão sobre o crime. A versão de Antônio: sou inocente. A de Breno: Carlos é o culpado. Foi o que Carlos disse: Ernesto é o culpado. Davi: Antônio disse a verdade. E Ernesto: Breno mentiu. Pessoal, questões como essa é muito comum em concursos públicos, seja do Banco do Brasil, concurso para auditor fiscal, usado também pela ACESP, de Brasília, ACESP UNB, entre outros, Fundação Getúlio Vargas. Usa muito esses tipos de questões de concurso para os concursos policiais, auditores, escriturário, escrivão. Tem essas questões aqui de concursos públicos de raciocínio lógico, e muita gente fica angustiado como resolver isso. Eu vou te dar uma receita, uma forma prática de a gente resolver problema como esse, você não perder tempo no concurso. Porque no concurso não pode perder tempo, você tem que ser rápido. Leu, captou, resolve o problema e vai embora. Não sabe? Bota uma interrogação, pula para outra questão e vai embora, porque tempo para você é ouro. 1 minuto para você pode decidir se você vai ficar nas vagas ou não. 1 minuto, então não pode perder tempo. E para isso a gente precisa treinar constantemente. Mas vamos continuar o problema, lendo aqui o problema. E sabendo que apenas um deles mentiu, ó, essa informação aqui é importante, o que é que você faz? Você, grifa essa informação aqui. Sabendo que apenas um deles mentiu, é correto afirmar, correto. O que é verdadeiro? Que o culpado foi quem? Porque ele quer saber o culpado. Ele não quer saber o mentiroso, ele quer saber o culpado. Então é importante você saber o que o problema quer e ir em busca agora da resposta. Poxa, como é que eu resolvo isso? Ele já deu uma dica pra gente. Um mentiu. Se eu tenho aqui 5 suspeitos, se um mentiu, 4 falaram a verdade. 4 falaram a verdade. Como é que eu resolvo isso, professor? Assim, a gente vai supor que um deles é um mentiroso. Se um é mentiroso, os outros falam a verdade. Por exemplo, vou supor que Antônio é mentiroso, então os 4 falam a verdade. E aí eu vou analisar se vai haver contradição no meu argumento. Se houver contradição, é porque a minha hipótese que eu assumi que Antônio era mentiroso, ela é falsa. Antônio tem que ser verdadeiro. Aí eu já sei que um dos verdadeiros. Se houver contradição na conclusão do meu argumento, ou no andar da análise do argumento. Se não houver contradição nenhuma, então já vou chegar à resposta certa de primeira. Às vezes não consegue chegar, tá? Não sei, pode começar por qualquer um. Por Davi, Ernesto, Carlos, Breno ou Antônio. Para a gente ter uma questão de ordem e praticidade, não ficar perdido se fez ou não, vamos começar por aqui. Tá bom? Então eu vou supor o seguinte, que Antônio é um mentiroso. Vou colocar um M aqui que ele mentiu. Se ele é um mentiroso, os outros falaram a verdade. Okay? Vou colocar aqui mais para cá na minha primeira condição. Okay? Antônio mentiu. Se ele mentiu, eu estou dizendo que todos os outros falam a verdade. Será que isso acontece mesmo? Vamos ver se vai haver contradição. Então, Antônio diz assim, sou inocente. Se ele está mentindo, então Antônio não é inocente. Antônio é o quê? Ele é o culpado. Então eu já concluiria que Antônio é o culpado. Mas vamos ver se isso está certo. Então Antônio é o culpado. Breno fala a verdade. Carlos é o culpado. Opa, já houve contradição. Porque se Breno fala a verdade e de Carlos é o culpado, Carlos é o culpado. Se Antônio está mentindo e diz sou inocente, se isso é mentira, então ele é culpado. Então eu estou com 2 culpados e não pode porque somente um cometeu o crime, isso já é uma contradição. O que acontece? A minha hipótese de que Antônio é mentiroso, ela está falsa. É isso que eu concluo. Então, na verdade, Antônio fala a verdade. Ele vai ser o verdadeiro. Antônio é verdadeiro, já sei disso. E agora eu vou supor, por exemplo, que Breno é o mentiroso. Vamos para o segundo caso aqui da gente. Vamos para o segundo caso. Breno agora é o mentiroso, que é o meu segundo aqui. Breno mentiu. Se ele mentiu, os outros falaram a verdade. Mas eu já sei que esse aqui é verdadeiro. É pela minha hipótese, já que assumi. Então vamos lá. Antônio diz, sou inocente. Isso é verdade. Então não foi Antônio.
Breno é mentiroso. O que é que Breno diz? Carlos é o culpado. Mas isso é mentira. O culpado não é Carlos. Mas até agora eu não consigo concluir quem é o culpado. O que é que eu sei é o seguinte, que Carlos é inocente. É porque diz que Carlos é culpado, isso é mentira. Então Carlos é inocente. Antônio disse que é inocente. Também não consegui chegar ainda quem é o culpado. Mas vamos continuar analisando. Ernesto fala a verdade por essa condição aqui, ó. Carlos fala a verdade por essa condição. Carlos, tá? E ele diz o seguinte, Ernesto é o culpado. Isso é verdadeiro. Então, por isso aqui eu já sei que o culpado é Ernesto. Mas vamos lá. Davi diz o seguinte, Antônio disse a verdade. Opa, e ele está falando a verdade. Antônio também fala a verdade, sou inocente, tá ok? Ernesto fala a verdade. O que Ernesto diz? Breno mentiu. Opa! E Breno, realmente, para a gente, ele é o mentiroso. Observe que não houve nenhuma contradição no problema. Então, como não houve nenhuma contradição, eu vou concluir que Ernesto é o culpado. A resposta seria letra D de dado, por aqui. Mas veja, se eu for para um outro local, vamos ver que conclusão a gente chega. Eu já sei que Ernesto é o culpado. A resposta vai ser essa daqui, ó. Letra D de bola. Vamos supor agora que se eu começasse por aqui, por Carlos. Carlos é um mentiroso. Vou colocar aqui. Carlos, que é o terceiro, ele é um mentiroso. Aí os outros, por consequência, tinham que falar a verdade. Tem que falar a verdade. Então vamos lá. Antônio diz, sou inocente. Verdadeiro. Breno fala a verdade e diz, Carlos é o culpado. Aí por aqui eu digo, Carlos é o culpado. Como Carlos está mentindo, ele diz, Ernesto é o culpado. Isso é mentira, Ernesto é inocente. Aí vem Davi, que fala a verdade, diz, Antônio disse a verdade. De fato, Antônio falou a verdade e disse, sou inocente. Aí vem Ernesto e diz assim, Breno mentiu, mas não pode. Entrei em contradição, porque Breno fala a verdade. Então veja que Carlos não pode ser o mentiroso. Carlos não é o mentiroso. Observe que por aqui, por essa minha hipótese, como a minha tese, né, não houve contradição na minha tese, nesse meu segundo caso, a gente descobre tanto quem é o mentiroso, que é Breno, como também quem é o culpado, que é Ernesto. E você pode fazer isso também para Davi. Se Davi for mentiroso, e assim vai. Se Davi for mentiroso, os demais falam a verdade. Ele vai fazendo isso daqui. Veja que vai entrar em contradição. Davi é mentiroso, por hipótese. Né? Aí ele diz, Antônio disse a verdade. Mas Davi é mentiroso, o que ele está falando é uma mentira. Se é mentira, quer dizer que Antônio não disse a verdade, mas não pode, porque Antônio ele fala a verdade, já houve contradição. Observe, continuando, só para a gente explorar. Se eu colocasse que Ernesto era mentiroso, os outros têm que falar a verdade. Então o que é que Ernesto diz? Breno mentiu. Mas como ele é mentiroso, Breno não mentiu. Breno falou a verdade. Veja qual é o argumento de Breno. Carlos é o culpado. Aí, isso é verdade, porque ele está falando a verdade, né? Aí Carlos também fala a verdade. Ernesto é o culpado, eu tenho dois culpados. Entrei em contradição. Isso não pode acontecer num problema desse de raciocínio lógico, de lógica matemática, ter contradições. Então observe que não importa por qual você comece, você vai ver que na que não é verdadeira vai entrar em contradição, aí você já muda, vai para fazer uma outra hipótese, e aqui vai ser a verdade, aquela que você considera a hipótese e não entra em contradição nenhuma com as outras premissas, com as outras afirmações, tá ok? E aí, gostou? Então, se gostou, deixa o teu like, deixa o teu comentário, compartilha, inscreve no canal, ativa o sininho, tá? E até o próximo vídeo, se Deus quiser.